A Rádio Alto Minho e a Rádio Gesso, em conjunto, entrevistam todos os candidatos à Câmara Municipal de Viana do Castelo para as eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Hoje a entrevista é com a candidata cabeça de lista do Nós Cidadãos, Paula Cristina Veiga. Paula Veiga tem 53 anos, é professora do ensino especial na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte Lima e colabora ativamente com vários movimentos cívicos. Atual vereadora independente na Câmara Municipal de Viana do Castelo, candidata-se à autarquia, capital do Alto Minho, nas próximas eleições de 26 de setembro pelo Nós Cidadãos. Obrigado, doutora Paula Veiga, por aceder ao convite aqui da Rádio Alto Minho e da Rádio Gesso para esta entrevista para as autárquicas 2021. Vamos analisar aqui os pontos do programa da sua candidatura, mas começo por lhe perguntar o que é que a motivou para avançar como candidata à Câmara de Viana do Castelo. Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que me deram de poder apresentar a minha candidatura aos vianenses. E, portanto, o que é que eu posso dizer relativamente a essa pergunta? O que é que me levou a concorrer? Justamente o facto de, na minha atividade como vereadora, me ter apercebido ao longo deste mandato que, de facto, existem muitas incoerências e que, em termos de governação local, e, portanto, que há uma necessidade premente de mudar os destinos de Viana do Castelo. Portanto, é essa a base da minha vontade de querer enveredar por um percurso que possa marcar uma diferença relativamente à situação de governação atual. Vamos falar um pouco das linhas gerais do seu programa, que eu julgo que obviamente obedece também ao que é delineado pelo Partido pelo Nós Cidadãos a nível nacional, cujo enfoque principal é ser a voz dos cidadãos. A partir daí, quais são então o que destaca como prioridades para o seu programa eleitoral? É assim, a grande prioridade mesmo, tal como afirmou, é o trabalho com as pessoas, é trabalhar, o nosso lema é justamente esse, é estar com as pessoas e pelas pessoas, promovendo a participação cidadã, não é? Em todos os processos decisórios referentes à autarquia. Portanto, a base é esta. Depois, claro está que nós temos que traçar um plano estratégico geral que tem linha de conta às várias vertentes em que qualquer autarquia deve atuar, mas predominantemente naquelas vertentes em que os cidadãos têm o maior destaque, não é? Nomeadamente as questões relativas às áreas que asseguram as condições básicas e as melhores condições de vida às pessoas. E quando falamos disto, falamos de habitação, falamos de saúde, falamos de apoios sociais, falamos de educação e falamos de ambiente, porque isto está tudo mais ou menos interligado. Nós, quando fazemos uma análise das necessidades concelhias em termos de gestão autárquica, temos que observar que isto é um cenário macro-concelhio, mas que depois tem na sua vertente vários pontos em que esta governação terá que incidir. Portanto, mas nós damos predominantemente a nota a tudo o que seja respeitante à manutenção do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, e é a nossa linha de condução. Se quiser que aprofunde, vou-lhe dizer que, por exemplo, nós falamos em várias vertentes e começa logo pela participação em todas as decisões estruturais e o desenvolvimento do Conselho com o fomento de práticas de participação cidadã, e nessa vertente queremos propor, e é nossa intenção, a criação de um gabinete permanente de apoio à auscultação ao cidadão, estar permanentemente em comunicação com o cidadão para também ele nos ajudar a decidir. Nós temos um quadro geral daquilo que achamos que é necessário para mudar os destinos de Viana, mas as pessoas, quer dizer, as pessoas quando votam em nós não têm necessariamente que delegar todas as responsabilidades e a nossa ideologia é que a todo momento o cidadão deve
participar nas decisões e, portanto, é a nossa base. Depois, logicamente, vamos falar em urbanismo, que nos remete automaticamente para a mobilidade e para o desenvolvimento económico, a coesão territorial, mas depois falamos nas questões mais prementes relativamente às pessoas, que são o incentivo à natalidade e à demografia, e nesta área vamos propor a criação do cheque família municipal, mais apoios familiares. Pretendemos, para criar a fixação de pessoas e apoiar as famílias, pretendemos que em termos demográficos haja aqui um avanço, não é? Porque os últimos dados dos censos são preocupantes, apontam para, são gerais, nós vemos que a nível nacional há de facto um decréscimo em termos populacionais, mas eu creio que um bom gestor ou um bom autarca não se pode conformar com essa situação e, portanto, nós temos sempre que querer mais e melhor e neste setor também. Portanto, em termos demográficos, nós pretendemos apoiar a natalidade e para isso vamos implementar as creches subsidiadas ou um acesso a uma rede de EMAs credenciadas ao serviço do município. Uma área que é fundamental, que é o apoio à habitação, que é uma área muito deficitária na autarquia de Viana do Castelo. Não existe digamos uma rede, uma estrutura habitacional que possa corresponder às necessidades locais, e é uma grande área, se formos observar a nível concelhio, é uma grande área em déficit. Depois propomos também o desagravamento fiscal familiar, o incentivo à fixação dos jovens através da criação de oportunidades, quer de formação, o empreendedorismo e também o emprego, que é fundamental, porque as pessoas têm que ter logo à partida, para terem condições de vida, têm que ter boas condições de emprego bem remunerado e de qualidade. Isso faz parte, não é? Esse enfoque faz na participação dos cidadãos aqui em Viana do Castelo, considera que nos últimos anos isso não tem acontecido? Em que áreas é que acha que deveria haver mais participação dos cidadãos vienenses nas decisões políticas? Em todas, mas sobretudo naquelas que lhe diz imediato respeito. Não há uma cultura, de uma maneira geral, de participação cidadã. Isso tem muito a ver, porque foram criados mecanismos gerais. Nós sabemos que existe legislação que obriga a que haja a divulgação pública, a auscultação pública, mas são mecanismos que não são muito claros por vezes e as pessoas não se apercebem, na maior parte das vezes, que há uma possibilidade de participarem, porque não há uma transparência em termos de mecanismos, não são propriamente acessíveis a todos em geral. E, portanto, há aqui uma grande lacuna em termos de participação cívica. É isso mesmo que nós queremos potenciar, criar estes mecanismos que possam fazer com que as pessoas estejam mais ativas, porque não é só contar com as pessoas chegada a hora de votar, não é? Temos que contar com elas sempre. Portanto, seria o tal modelo representativo, de política representativa, mas com a participação. Com a participação e sempre com as pessoas e por elas, não é? Sempre por elas. Doutor, são 8 os candidatos que concorrem nestas eleições autárquicas. A doutora Paula Veiga foi a última a anunciar candidatura pelo Nós Cidadãos, que à partida tinha anunciado outro candidato, tinha anunciado como cabeça de lista o arquiteto Rui Martins. Houve aqui depois um volte-face e a doutora Paula Veiga assume a candidatura, apresenta a lista no último dia no tribunal. Depois disso já teve que fazer algumas reestruturações na lista. Não foi fácil este processo, uma vez que faz uma lista e que com o andar da carruagem, digamos, teve que alterar alguns nomes. O que é que aconteceu realmente em todo este processo? Olha, foi um processo um bocado conturbado, porque assim, à partida não se contava que houvesse este volte-face. E este volte-face deu-se porque houve aqui algumas divergências, naturalmente, não é? Não há rupturas sem divergências. E, portanto, o que se tentou a todo momento foi conciliar opiniões e tentar a resolução dessas mesmas divergências. Contudo, não foi possível. E a partir do momento em que
numa última reunião que tivemos, nos foi proposto não sermos a candidatura liderante, havendo um contrato anterior em que havia um contrato assinado com o Nós Cidadãos, e o Nós Cidadãos tem um plano de implantação a nível nacional e quer cumpri-lo, tem esse objetivo. Portanto, para nós pareceu-nos a proposta seguinte era que nós fôssemos um partido apoiante. Ora, nós não reconhecemos que fosse uma proposta válida para nós, porque logicamente não correspondia aos nossos objetivos em termos de eleições autárquicas, e portanto houve necessariamente a ruptura, e a partir daí os caminhos passaram a ser diferentes, não é? Portanto, houve a necessidade de criar uma candidatura, mais ou menos se sabia, porque a partir de determinada altura começou a haver alguns indicadores de que de facto havia ali. Nós vamos percebendo isto em política, há sempre indicadores que nos dá a perceber que há qualquer coisa que não está a correr como expectável, e portanto a todo momento fomos percebendo e fomos ajustando a estratégia, e culminou nesta última necessidade de criar uma candidatura contra todas as expectativas. Exato, a doutora acabou por ver-se um pouco com a criança nos braços, digamos, teve que fazer uma lista praticamente a correr, assim, digamos, ou já tinha isto em mente que pudesse vir a acontecer? É como lhe digo, a partir de determinado momento começamos a perceber alguns sinais, e claro está, nós nestas questões temos que ter alguns fatores de previsibilidade, e esses fatores têm que jogar no momento de tomarmos decisões fortes, e foi isso que aconteceu. Nós sabíamos que havia aqui uma grande possibilidade de ruptura, até porque logo que a coligação não foi aceite, o cenário abriu-se para todas as possibilidades, não é? E portanto, tendo essa expectativa, tendo esse fator grande de previsibilidade, logicamente tivemos que atuar em consonância com isso, não é? E começamos a acionar mecanismos para... Nós sabíamos de antemão que o nosso objetivo era que o Nós Cidadãos tivesse uma candidatura, e portanto ia ser sempre esse o fator predominante. Portanto, com esta confusão que se instalou, digamos, acredita que nas eleições propriamente ditas poderá haver gente a votar no Nós Cidadãos a pensar que está a votar em Rui Martins? É assim, nós vamos tentar fazer uma candidatura o mais informativa possível, para que as pessoas percebam bem que as nossas linhas não são iguais, não é? Exato, nós não temos um programa igual à candidatura, embora... Eu peço desculpa por interromper, eu pergunto-lhe isto porque realmente quem é apresentado como cabeça de lista dos Nossos Cidadãos é o arquiteto Rui Martins. Com este volte-face, acredita que as pessoas possam estar a votar no Nossos Cidadãos pensando que estão a votar no... Eventualmente, arquiteto, num caso ou noutro, mas creio que no geral não haverá esse problema, porque assim, eu acho que é claro, nós temos programas diferentes, as nossas propostas divergem em muitos... É assim, há sempre uma linha orientadora que é comum a todas as campanhas e a todas as propostas, porque assim, nós quando falamos em gestão autárquica falamos em várias áreas, e isto é comum a tudo, não é? Só que depois as diferenças entre as propostas têm mesmo a ver com aquilo que cada candidatura acha que deve privilegiar mais. No nosso caso é mesmo a participação cidadã, a colaboração dos cidadãos em todo o nosso projeto, e portanto, logicamente, isso reflete-se nas nossas propostas, né? E eu creio que não é a mesma linha condutora de todas as outras candidaturas. A expectativa é que não. Queremos fazer essa diferença, não é? Não é por acaso que o Nós Cidadãos se quer afirmar a nível regional, local e mesmo nacional, porque queremos que as pessoas percebam que há mesmo muitas diferenças. Há uma matriz que quer marcar a ruptura com aquele modelo que atualmente predomina, que é privilegiar o partidarismo, digamos, nas decisões, e queremos que isso não tem fundamento neste momento, até porque nós cidadãos, se for aprofundar as nossas listas, nós abarcamos gente
de toda a natureza e de todas as ideologias. Nós temos gente que vem da área socialista, temos gente que vem da área mais de esquerda, temos gente que vem da área social-democrata e, portanto, somos uma candidatura muito abrangente e, portanto, isso só por si vai marcar a diferença naquilo que é a nossa intenção em termos governativos. Dr. Gálvega cumpriu também um mandato como vereadora, ou melhor, acabou este mandato como vereadora independente, tendo sido eleita como vereadora do PSD. Desfiliou-se já do PSD. Eu vou corrigir só uma coisa. Permita-me corrigir. Eu não era vereadora do PSD inicialmente, eu era independente. Depois, eu sou uma pessoa, pelas minhas características, gosto de vestir a camisola e gosto de defender causas. Acabou por ser eleita Acabei como por me filiar no PSD. Como PSD, sim, não é? Sim, fui eleita como PSD. Exatamente. Depois, dadas várias circunstâncias, eu fui percebendo, até pelo meu percurso em termos políticos, eu sou uma pessoa muito ligada a causas cívicas. Quem esteve atento à minha atuação durante todo o meu mandato percebe que eu tenho um grande pendor em termos de estar ao lado das pessoas, de estar em causa pública, de estar com os cidadãos e, portanto, essa é a minha vertente mais forte e, portanto, é natural que eu me identifique muito com todo e qualquer projeto que tenha a ver com isto e, portanto, foi daí naturalmente eu me ter identificado com nós cidadãos. Sim, sendo eleita como vereadora, voltou a dizer, do PSD, como independente, sendo eleita vereadora do PSD, vai terminar agora o mandato como vereadora independente. Aquilo que pergunto é, desfiliou-se já do PSD, certamente. Está à vontade para seguir como independente no Nós Cidadãos? Certamente, foi logo a primeira medida, não ia estar a anunciar que era independente sem o ser, não é? Portanto, é logo a primeira medida que tomamos quando fazemos um anúncio desta natureza, porque nós temos que estar com rigor na política, não é? Sim, o que é que levou, doutora, a desfiliar-se ou a deixar o PSD, digamos, a meio deste mandato que vai terminar agora? Muitas circunstâncias e começou logo por uma grande decisão que eu tive que tomar logo no início do mandato. Teve a ver com a empresa de águas, com a ADAM. Houve logo aí uma disrupção em termos da minha posição relativamente à posição que o PSD tinha quanto ao processo. E eu fui muito, muito perentória naquilo que eu gostava que fosse a posição do PSD e fui levada a assumir uma posição que muitos me acusam de ser uma posição, digamos, foi uma abstenção, não é? Uma abstenção que eu gostaria que tivesse sido de outra forma. Não seria a favor, logicamente seria mais contra que teria que me abster. Mas seria mais contra ou seria contra? Seria contra, sem dúvida alguma, seria contra, porque eu logo numa primeira instância, na análise do processo, eu percebi que há uma coisa que nós não podemos negar. Qualquer cidadão vianense, por mais defeitos que a gente possa encontrar em termos de governação, porque há muitos déficits em termos governativos, e o senso comum diz-nos isso, não é preciso ser político para constatar que há muitas coisas que estão mal, não está tudo mal, mas há muitas que estão mal em Viana do Castelo. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que se eu tivesse tido toda a liberdade de decisão, eu tinha dito imediatamente que não, porque é assim, temos que perceber que os serviços das águas em Viana do Castelo era um serviço modelo. Portanto, isso logo à partida, com tudo aquilo que o dossiê dissesse relativamente à empresa que iria ser constituída ou que foi depois constituída, logo à partida havia aqui um fator que nos levava a inclinar para não querer, pensando, numa primeira análise eu pensei, Viana vai ser imediatamente prejudicada, não é? Se há um modelo que prevalece, que tem quase um modelo em termos de gestão, e há outros que assim não o são, logicamente que esse modelo vai ser penalizado quando integra um consórcio. Esse foi o principal motivo? Esse foi um dos primeiros motivos. Exato. Haverá outros com certeza. Haverá outros com certeza. Depois no decurso do mandato houve muitas incidências, logicamente, que nós não passamos para a opinião pública, vamos tentando fazer essa gestão
porque logicamente somos pessoas responsáveis em termos políticos e não queremos que algumas coisas, não é falta de transparência, mas é responsabilidade para com as pessoas que nos elegem, não é? E houve algumas coisas que me desgostaram ao longo do processo, e isso acaba por culminar com a expectativa de eu esperar outro candidato para o PSD, não é? Não tenho nada particularmente, nunca tive, relativamente ao candidato atual, não tenho, como pessoa não tenho absolutamente nada, mas eu achava que... Mas quer dizer que se Eduardo Teixeira não fosse candidato do PSD à Câmara de Viana do Castelo, poderia ter mantido... Poderia ter mantido com algumas negociações, poderia ter mantido. Esperava ser, como vereadora do PSD, esperava ser convidada pelo PSD para assumir esta candidatura? Esta candidatura não. Esta candidatura ou criar falar uma em lista? termos autárquicos? Sim, em termos autárquicos. Estava à espera que o PSD... Não, estava à espera que o PSD a convidasse para sim, há assumir... sempre essa expectativa, não vou negar que não, porque nós quando estamos em funções públicas trabalhamos para a causa pública e se estamos com gosto e responsabilidade, queremos de facto, se iniciamos um projeto, queremos dar-lhe continuidade, há sempre essa expectativa, não é ponto de honra que assim seja. Eu nunca fiz questão, às vezes, sabe que em política há sempre algumas nuances menos corretas, e há sempre acusações, e há sempre quem diga, esta senhora o que quer é protagonismo. Não? Sim, eu costumo dizer, identificando-me como cidadã, não preciso de protagonismos, eu abraço as causas e tenho o protagonismo que eu tenho é só por isso, portanto, mas logicamente que tendo consciência que eu posso ser útil num projeto que é válido para Viana, logicamente tenho alguma expectativa. Entendo que seria mais lógico o PSD ter convidado o Paulo Veiga ou o Hermenegildo Costa, os dois vereadores do PSD na Câmara de Viana do Castelo, para criar uma lista para estas autárquicas? Era isso? Dependendo do cabeça de lista, teria alguma lógica. Teria alguma lógica. Mas não é ponto assente, porque às vezes sabe que estas questões têm a ver com as estruturas partidárias, locais, as decisões tomadas em cada órgão das estruturas, portanto, não é linear que assim seja, não é uma coisa linear, entende? Pois tem a ver com diversos fatores, e esses fatores nem sempre controlamos, não é? E, portanto, há sempre alguma expectativa, como lhe digo, mas não quer dizer que seja... ponto de honra, não é? Portanto... Doutora Paula Veiga já aflorou em resposta ao meu colega Pedro Xavier sobre a ADAM, que era contra o processo da transferência da gestão municipal das águas para esta empresa. Se for eleita Presidente de Câmara, como é que vai olhar para este problema nesse contexto? Olha, o que eu vejo neste momento é que já é um grande problema. É um grande problema que aflige a população local. As coisas mudaram radicalmente. Não é por acaso que nós encontramos pessoas muito insatisfeitas com a questão. Portanto, logicamente que a solução será remodelar tudo aquilo que foi feito. E quando eu avaliei o processo, houve sempre uma questão à qual me prendi, que era, eu quando fiz o meu parecer, foi a proposta à reunião de Câmara, o meu parecer, pese embora a abstenção que eu tive relativamente ao processo, o meu parecer foi, e que eu achei sempre que era essencial, que era a participação das pessoas em todo este processo, que não houve. Isso já foi um grande erro. Portanto, e depois determinou tudo o que foi negativo a posteriori, não é? Portanto, as pessoas estão insatisfeitas porque de certa forma foram traídas nas suas expectativas, não é? E confrontaram-se com situações de faturas exorbitantes que não têm nada a ver com aquilo que era prática no Conselho, e portanto naturalmente as pessoas não estão satisfeitas. Ora, isso determina que qualquer gestor olhe para o problema e o queira resolver. E a única forma de o resolver é, de facto, reverter o processo. Não há outra forma neste momento. Não. Portanto, quando refere reformular, é reverter? É reverter, naturalmente que sim. Até porque Viana do Castelo, dada a sua posição em todo este consórcio, tem
uma posição muito mais afirmada e muito mais predominante, e creio que numa questão de decisão de reversão vai ter mais facilidade que qualquer outro município. Essa é a minha crença. Portanto, eu creio que é possível esta reversão, porque todo o contrato permite que haja esse mecanismo. Doutora, a maior parte das candidaturas olha muito para a cidade de Viana do Castelo em si. O que é que o Nós Cidadãos pensa também para as freguesias? Está-me a falar na cidade. Olha, o Nós Cidadãos tem um grande projeto para as freguesias, que é: o que é que o Nós Cidadãos acha que falha em tudo isto? Falha justamente a questão de quando se faz uma governação, tem que se fazer uma governação para todos, e isso passa por potenciar toda a identidade e os recursos de todas as freguesias em geral. Eu, durante o meu mandato, deparei-me com algumas... quando eu fazia a referência à equidade em termos de apoios às freguesias, muitas vezes me foi dito que essa equidade é determinada por muitos fatores. Ora, eu entendo que a equidade é equidade, e a equidade só tem um fator: é determinar que todos tenham as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades de desenvolvimento. Portanto, o que o Nós Cidadãos quer em termos de projeto, e é claro nisso, diz que qualquer projeto, e o projeto autárquico de Viana do Castelo, para ser um projeto válido, tem que passar necessariamente por dar autonomia às freguesias em termos de decisão, podendo elas potenciar a sua identidade em todos os aspectos, quer económica, quer cultural, quer em termos de costumes, quer em termos dos mais variados aspectos que constituem uma identidade local. E, portanto, são as freguesias. Tem que haver logicamente tem que haver um polo que vai dinamizar todo o processo, mas tem que haver aqui uma autonomia por parte das freguesias em termos de decisão daquilo que é melhor para os seus municípios. Portanto, e é esta basicamente a nossa intenção. E é isso que, em termos gerais, falha numa governação autárquica, porque a tal questão que eu lhe falava no início, que o facto de haver por trás de uma governação um teor muito partidário, de certa forma retira, depois faz com que toda a forma de governação venha a ser uma forma de criar dependências. E é o que a gente nota, que as freguesias são muito dependentes relativamente à edilidade. E, portanto, é de todo desejável, para que um concelho se desenvolva, que haja aqui uma vontade de autonomizar e transferir competências, mas efetivamente, porque as competências em termos legais, elas existem. Mas o que nós constatamos é que efetivamente há uma transferência de competências ainda muito reduzida. E, portanto, faz falta isso. Faz falta que efetivamente as freguesias tenham um poder efetivo de decisão nas coisas que lhes são e que lhe dizem respeito. Doutora Paula Veiga referiu algumas vezes que pretende que seja conseguida uma representação no Executivo Municipal saído destas próximas eleições. Qual considera ser, para a sua candidatura, o melhor resultado em 26 de setembro? Olha, o melhor resultado é nós termos representatividade no Executivo, não é? Portanto, seria um lugar ou dois de variação, não é? Quando nós pensamos em objetivos para uma candidatura, sabemos que à partida temos que ser realistas, não é? Que à partida há sempre uma possibilidade, mas temos que ser coerentes connosco próprios, dada todas as circunstâncias e a forma como nasceu a candidatura mesmo em si. Temos uma candidatura que consideramos forte, as nossas propostas são fortes, mas achamos que todas as circunstâncias podem debilitar um bocadinho os resultados. Temos a expectativa de que vai correr tudo muito bem, acreditamos que sim, mas que
pode haver aqui alguns fatores que não vamos poder controlar na maioria, não é? Mas pronto, estamos expectantes que sim, que os resultados vão ser muito positivos. Estamos a terminar, doutor, esta nossa entrevista. Quero deixar ficar aqui uma mensagem àquele eleitorado que ainda está indeciso, também ainda falta algum tempo e poderão, obviamente, ouvindo-a, mudar o rumo da sua votação, naturalmente. Olha, o que é principal que as pessoas percebam, e eu apelo a isto sobretudo, que as pessoas percebam que esta situação toda, em termos gerais, não ocorre em Viana, ocorre em termos nacionais, que as pessoas abstiveram-se daquilo que é mais fundamental, que é decidir da sua própria vida. E as pessoas, quando abdicam de votar, estão a abdicar de exercer aquele direito que é decidir das suas próprias vidas. Portanto, apelo a que as pessoas olhem bem para todas as candidaturas e vejam quais são as melhores propostas, e queremos que aqui, em termos de estar com os cidadãos, esta é a melhor proposta em termos gerais, porque estamos muito atentos às pessoas. Todo o nosso trabalho é vocacionado para estar e decidir com e pelas pessoas, e portanto achamos que temos predominantemente mais sensibilidade em termos das pessoas olharem para nós e perceberem que de facto somos uma candidatura dentre as que há, das mais credíveis, ou se calhar aquela que corresponde mais aos anseios dos cidadãos neste momento. Portanto, creio que vamos ter um bom resultado nesse sentido. Doutora Paula Veiga, muito obrigado pela sua presença aqui nesta entrevista com a Rádio Alto Minho e a Rádio Excesso. Vamos voltar a trocar ideias 16 de setembro no debate conjunto que terá lugar no Auditório Lima de Carvalho. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que me deram. Muito obrigada.